A chuva caía há 3 dias sobre o vilarejo de Pedra Clara. As ruas de terra haviam se transformado em lama, e o rio que cortava o centro da cidade crescia em silêncio, ganhando corpo, força e mistério. Para muitos, o Rio Morto sempre foi apenas um nome antigo, herdado de tempos coloniais. Mas para os moradores mais velhos, ele carregava algo que não se explicava, algo que nunca devia ser perturbado. Lucas morava com a avó, Dona Helena, numa casa simples à beira do rio. O pai havia desaparecido ali, 7 anos antes, durante uma enchente semelhante àquela. Tinha sido arrastado pela correnteza ao tentar salvar um menino que gritava por socorro entre as águas turvas. O corpo nunca foi encontrado. Desde então, Dona Helena dizia que o rio não levava pessoas, ele as guardava. Naquela noite, enquanto os trovões ecoavam pelas montanhas, Lucas observava o rio pela janela. As águas haviam engolido as margens e agora batiam contra as cercas das casas mais baixas. A avó rezava baixinho, com o terço nas mãos, e o cheiro de vela misturava-se ao de mofo e chuva. Ele ouviu o primeiro chamado pouco depois da meia-noite. Vinha do rio, um som tênue, quase humano, pedindo ajuda. Lucas encostou o rosto no vidro e procurou entre as sombras. Por um instante, o relâmpago iluminou algo. Uma figura pequena, imóvel, estava no meio da correnteza. Parecia uma criança. O coração de Lucas disparou. Pensou no pai, pensou no destino que o havia levado. Correu para a porta, mas a voz da avó o deteve. Ela o agarrou pelo braço e, com um olhar desesperado, ordenou que não abrisse a porta. Disse que o rio chamava os vivos com vozes emprestadas, que fazia promessas para se alimentar do medo e da piedade. Mas Lucas não acreditava. Não totalmente. Durante toda a infância, ouvirá histórias sobre o menino do Rio Morto, uma criança que aparecia nas cheias, com os olhos abertos demais e a pele clara como a espuma das águas. Diziam que chamava por socorro, e quem o ajudava nunca mais voltava o mesmo. Alguns sumiam. Outros voltavam, sim, mas calados, esvaziados, como se o rio tivesse levado suas vozes. Lucas acreditava que eram superstições, contos para assustar os jovens e mantê-los longe das margens. Mas naquela noite, quando a voz voltou a ecoar, mais clara, mais próxima, ele sentiu o impulso de sair. O vento balançava as árvores e fazia as janelas baterem. Dona Helena fechou os olhos, murmurando rezas antigas. Lucas vestiu o casaco e saiu, sem olhar para trás. A chuva era gelada e densa. A cada passo, a lama sugava seus pés, e o som da água invadia tudo. Quando chegou à beira do rio, viu o menino outra vez. Estava de costas, parcialmente submerso, com o corpo rígido e os cabelos colados à testa. Lucas gritou, mas o menino não se virou. A correnteza parecia brincar ao redor dele, girando como um redemoinho. Então, sem pensar, Lucas entrou. A água subiu até os joelhos, depois até a cintura. A corrente o empurrava, fria e forte. O coração batia em desespero, mas algo dentro dele dizia que precisava chegar perto, que aquele garoto precisava ser salvo. Quando estendeu a mão, o menino virou o rosto. Lucas congelou. Os olhos eram vazios, leitosos, e a boca estava entreaberta, como se tentasse falar. Mas o som que saiu não era humano. Era um eco profundo, como o murmúrio de um abismo. Lucas gritou. Tentou voltar, mas algo agarrou seu tornozelo. A força o puxou para baixo com violência. A água invadiu sua boca, seus ouvidos, e ele perdeu o fôlego. O mundo se tornou escuro e pesado, e o último som que ouviu foi o sino da capela do vilarejo, batendo 3 vezes no meio da tempestade. Quando o dia amanheceu,
o rio havia recuado um pouco. As águas deixaram marcas de destruição, galhos, troncos e lama espalhados por toda parte. Dona Helena chamou os vizinhos, desesperada. Lucas não estava em casa. Encontraram apenas seu casaco, enroscado em um galho na margem. Dona Helena caiu de joelhos, murmurando o nome do neto entre soluços. Mas então, ao longe, alguém gritou. Um pescador apontava para o outro lado do rio. Ali, parado entre as águas rasas, estava Lucas. Molhado, pálido, os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Caminhava devagar, sem responder a nenhum chamado. Quando o alcançaram, ele apenas olhou para o vazio e sussurrou uma única frase, com uma voz que não parecia ser dele. Disse que o menino estava esperando. E então, ficou em silêncio. Os dias seguintes à enchente foram de uma estranha calmaria. O céu clareou, o vento cessou e o rio, agora mais baixo, parecia fingir inocência. Mas algo pairava sobre Pedra Clara. As pessoas evitavam olhar para a água, e as crianças já não brincavam perto das margens. O som das cigarras desapareceu. Até os cães da vila se calaram. Lucas passava as horas sentado no quintal, olhando o rio. Desde o dia em que o encontraram ali, ninguém conseguia arrancar dele uma palavra. Os médicos disseram que o choque o havia silenciado, que talvez fosse temporário. Mas havia algo mais profundo em seu olhar. Algo que não era apenas medo. Dona Helena cuidava dele com o coração dividido entre o alívio e o terror. À noite, quando o neto dormia, ela ouvia murmúrios vindos do quarto. Não eram palavras. Eram como sussurros debaixo d'água, cheios de bolhas, arrastados, incompreensíveis. Às vezes ela abria a porta e via Lucas sentado na cama, olhando para a janela aberta. O vento trazia o cheiro do rio, e ela sentia a vontade de chorar. Certa manhã, a professora Ana, que lecionava na escola da vila, veio visitá-los. Trouxe um caderno novo e tentou conversar com o menino. Falou sobre as aulas, sobre os amigos, sobre o futebol no pátio. Mas Lucas não reagiu. Apenas pegou o lápis e começou a desenhar. Ana observou em silêncio. No papel, surgiram linhas confusas, traços molhados de grafite. Aos poucos, a forma tomou sentido. Era o rio. E, no meio dele, uma figura infantil, com os olhos brancos e o corpo meio submerso. No canto inferior, Lucas escreveu algo com uma letra trêmula. Ele chama. Ana olhou para Dona Helena, assustada. A velha apenas fechou os olhos e fez o sinal da cruz. À medida que os dias passavam, o comportamento de Lucas se tornava mais estranho. Ele acordava durante a madrugada e saía para o quintal, descalço, mesmo com o frio. Ficava ali, imóvel, observando o rio. Às vezes, murmurava frases desconexas. Outras vezes, sorria como se ouvisse alguém o chamando. Dona Helena trancou as portas, mas o menino sempre encontrava uma forma de sair. Uma noite, ela o seguiu em segredo. O luar refletia nas águas, criando sombras que se moviam lentamente. Lucas caminhava pela lama, deixando pegadas que o rio engolia em silêncio. A avó observou parar próximo à margem e abaixar-se, como se falasse com alguém invisível. Ela se aproximou bastante para ouvir. A voz do neto era baixa, e parecia entrecortada. Ele perguntava o nome de alguém, e depois balançava a cabeça, como se respondesse a um pedido. De repente, ele colocou as mãos dentro d'água e começou a puxar alguma coisa. O coração de Dona Helena disparou. Correu até ele, gritando o nome do neto. Quando o alcançou, Lucas se virou. Os olhos estavam abertos demais,
e a expressão era vazia. Ele apontou para o rio. Dona Helena olhou e viu algo emergindo das águas. Era uma boneca antiga, coberta de lodo, com os cabelos embaraçados e o vestido rasgado. Ela a reconheceu. Era a boneca que o filho, pai de Lucas, havia dado à menina desaparecida há quase 20 anos, a filha de um pescador que se afogara no mesmo rio. O pavor a fez largar o objeto e arrastar Lucas de volta para casa. Ele lutava, chorava, dizia que precisava voltar, que o menino estava esperando. Mas a avó o trancou no quarto e passou a noite em claro, rezando diante da imagem de Nossa Senhora das Águas. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a ouvir os chamados. Primeiro foi o pescador Zeca, que jurou ter visto uma criança acenando do meio da correnteza enquanto tirava suas redes. Depois, uma mulher que morava rio abaixo afirmou ter escutado vozes de meninos brincando à noite, mesmo com o rio cheio. Alguns começaram a desaparecer. O corpo do pescador foi encontrado 3 dias depois, boiando próximo à ponte. O rosto estava virado para cima, os olhos arregalados e a boca aberta. Parecia ter morrido afogado, mas o estranho era que suas mãos estavam presas a algo invisível, como se ainda segurasse alguém. O silêncio se espalhou por Pedra Clara. As pessoas evitavam sair à noite. O som do sino da capela, que antes anunciava as missas, passou a soar sozinho, sempre nas madrugadas em que o nevoeiro cobria o rio. Certa tarde, Ana voltou à casa de Dona Helena. Trouxe consigo o padre Maurício, que viera da cidade vizinha. Ela acreditava que algo sobrenatural estava acontecendo. O padre ouviu o relato da velha e observou Lucas, que estava sentado na varanda, desenhando novamente. O papel estava cheio de rostos. Todos pareciam iguais, pálidos e de olhos brancos. No centro, uma figura maior, quase sem forma, coberta de traços escuros, parecia se estender do rio até o céu. Padre Maurício sentiu um arrepio subir pela nuca. Perguntou a Lucas quem eram aquelas pessoas. O menino levantou o olhar e respondeu, num sussurro rouco, que eram os que ainda estavam embaixo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O padre sugeriu realizar uma bênção no rio, mas Dona Helena recusou. Disse que o rio não aceitava bênçãos, que o padre anterior tentara o mesmo, anos atrás, e o barco dele havia virado misteriosamente. Ainda assim, Ana insistiu. Na manhã seguinte, o padre foi até as margens com um grupo pequeno de moradores. Levava o crucifixo e um frasco de água benta. Lucas os observava da varanda, imóvel. O sol mal havia nascido, e uma névoa espessa cobria o curso do rio. O padre começou a rezar, aspergindo a água nas margens. O som de suas palavras ecoava abaixo, mas era nítido. Por um instante, tudo pareceu calmo. Até que o vento parou. O rio, que corria lentamente, se deteve como se tivesse congelado. As águas ficaram lisas e negras, refletindo o grupo como um espelho. Um dos homens gritou. Algo se movia sob a superfície. Pequenas bolhas subiam, e uma figura começou a emergir. Parecia uma criança, mas seu corpo era translúcido, formado de água e sombra. O padre recuou, levantando o crucifixo. A coisa ergueu a cabeça. Os olhos eram brancos, e a boca, aberta, mostrava apenas escuridão. Então, o rio explodiu. Uma onda de água suja e fria atingiu a todos. O padre caiu, e o crucifixo rolou pela lama. Quando a água voltou ao leito, o padre estava deitado, imóvel, o rosto voltado para o céu. Não respirava mais. O grupo fugiu em pânico, e o corpo dele foi levado pela correnteza. De longe, Lucas observava.
Um leve sorriso se formou em seus lábios. Depois daquele dia, Dona Helena começou a definhar. O medo tomava seus ossos. Ela dizia que o rio estava crescendo por dentro das pessoas, que não era mais apenas água. Certa madrugada, acordou com um som vindo da cozinha. Ao descer as escadas, viu Lucas parado diante da pia, com as mãos mergulhadas em um balde de água. Ele olhava fixamente o fundo, como se houvesse algo ali. Ela se aproximou e o chamou. Lucas levantou o olhar lentamente. A voz dele saiu rouca, diferente. Disse que o menino estava com frio, que precisava de companhia, que todos deviam ouvir o que ele queria dizer. Antes que ela pudesse reagir, a água do balde começou a se agitar sozinha. Pequenas mãos pálidas surgiram na superfície, agarrando os pulsos do menino. Dona Helena gritou e tentou puxá-lo, mas o balde caiu, espalhando a água pelo chão. Por um segundo, as mãos desapareceram. Lucas caiu desmaiado. Quando acordou, já era manhã. Ele não se lembrava de nada. Mas no chão, perto do balde, havia marcas minúsculas, como pegadas de criança feitas de lama. Na vila, os boatos cresceram. Falava-se que o rio havia acordado, que o espírito do menino voltará para chamar todos que o haviam esquecido. Alguns diziam que era uma maldição antiga, nascida de uma tragédia. Ninguém sabia ao certo, mas os anciãos lembravam de um tempo em que o rio fora chamado por outro nome, Rio da Luz. Diziam que, há muitas décadas, uma barragem mal feita havia desviado o curso da água, inundando uma pequena comunidade ribeirinha. Famílias inteiras morreram afogadas, e os corpos nunca foram recuperados. Depois disso, começaram as aparições. E o nome mudou para Rio Morto. Certa noite, enquanto a chuva voltava a cair sobre Pedra Clara, Lucas desapareceu novamente. Dona Helena acordou com o som da porta batendo. O quarto estava vazio, e o vento trazia o cheiro frio do rio. Ela correu pela rua, gritando o nome do neto. A vila dormia, exceto pelo sino da capela, que soava sozinho, lento, como um aviso. Chegando às margens, ela ouviu. Lucas estava dentro do rio, a água pela cintura. A correnteza o envolvia como um abraço. Ao redor dele, dezenas de rostos emergiam da superfície, pálidos, imóveis, de olhos brancos. Dona Helena correu até a beira, implorando para que ele voltasse. Mas Lucas apenas apontou para o fundo, e a voz dele ecoou, fria e distante. Disse que o menino não estava mais sozinho, que agora todos iriam ouvi-lo. As águas começaram a subir outra vez, engolindo as margens, as casas, as ruas. A chuva se transformou em dilúvio. Quando o dia amanheceu, o rio havia tomado metade do vilarejo. E ninguém nunca mais viu Dona Helena. No entanto, nas manhãs seguintes, as crianças da vila juraram ouvir, de dentro do rio, uma voz antiga de mulher rezando entre as ondas. E, ao entardecer, quando o sol tocava a água, via-se a silhueta de uma senhora parada ao lado de um menino, ambos de mãos dadas, olhando para quem se aproximasse. Os que se atreviam a responder, voltavam em silêncio. Sempre em silêncio. O vilarejo de Pedra Clara nunca mais foi o mesmo após aquela noite em que o rio engoliu as ruas e apagou as luzes. Quando o sol voltou, o silêncio tomou conta. As janelas estavam abertas, portas escancaradas, e as pegadas na lama terminavam todas na beira do rio morto. Os que sobreviveram diziam que o rio havia levado o que quis. As águas recuaram lentamente, deixando um cheiro doce e podre no ar. Corpos não foram encontrados, apenas objetos espalhados, brinquedos, terços, sapatos e bonecas com os olhos arrancados. O governo mandou fechar a área,
erguer cercas e proibir qualquer aproximação. Mas ninguém precisou de ordens. Ninguém queria voltar. Os que se mudaram para longe ainda ouviam o som da água nos sonhos. E, às vezes, acordavam com as roupas úmidas e o gosto de lodo na boca. 3 meses se passaram. A escola, agora abandonada, permanecia de pé na encosta, com as paredes manchadas pela enchente. Foi ali que Ana decidiu entrar pela última vez. Ela havia perdido tudo, os alunos, os vizinhos, os amigos. Mas não aceitava o silêncio que restara. Desde a noite do dilúvio, sonhava com Lucas. Sonhos que pareciam reais demais. Sempre o via no mesmo lugar, de pé, dentro do rio, olhando para ela e repetindo a mesma frase. Ele dizia que o rio estava crescendo, que logo sairia das margens, que não haveria mais distância entre a terra e a água. Na manhã em que decidiu voltar, o céu estava acinzentado e pesado. Ana caminhou pelas ruínas do vilarejo. O som dos passos ecoava nas poças, e o vento carregava o cheiro de ferrugem. Ao chegar à escola, empurrou o portão enferrujado. As salas estavam cobertas por lama seca, e o chão estalava sob seus pés. No quadro, ainda se viam palavras apagadas, como se alguém tivesse tentado escrever ali depois da tragédia. Ela se aproximou. E leu. Ele ainda está com fome. Ana recuou, o coração disparando. A frase parecia recente, escrita com dedos molhados. Virou-se e viu algo no chão. Era um caderno, o mesmo que havia dado a Lucas. O papel estava úmido, mas uma nova página fora escrita. As linhas mostravam o desenho de um vilarejo submerso, com casas flutuando sobre águas escuras. No centro, uma sombra enorme, sem forma definida, se erguia do fundo, com braços que se estendiam até o céu. No rodapé, uma única frase. Todos voltam para o rio. Ana fechou o caderno e saiu correndo. À noite, a chuva voltou a cair. Pouco a pouco, o rio voltou a se mover, como se despertasse. As águas batiam nas pedras com força, e o som parecia um lamento. Na casa de um morador solitário que ainda resistia na vila, o velho pescador Arlindo, o relógio parou às 3 da manhã. Ele acordou com o som do sino, distante, ecoando por entre a névoa. Olhou pela janela e viu luzes se movendo na margem, pequenas, tremeluzentes, como lamparinas antigas. Curioso, saiu com a lanterna. A neblina o envolveu como um manto, e o ar cheirava a rio. À medida que se aproximava, começou a ouvir vozes. Vozes infantis, brincando, rindo, chamando seu nome. A lanterna vacilou. Por um instante, ele viu silhuetas correndo entre a neblina. Eram crianças, molhadas, descalças, os rostos brancos e os olhos perdidos. Entre elas, uma figura mais velha observava em silêncio, uma senhora de cabelos longos e molhados, segurando a mão de um menino. O pescador sentiu o corpo endurecer. Quis correr, mas os pés afundaram na lama. Quando olhou para baixo, viu que a água já cobria seus tornozelos. As vozes chamavam cada vez mais alto. Ele tentou rezar, mas a boca não obedeceu. O rio puxava com suavidade, como quem convida, não como quem arrasta. E Arlindo entendeu, tarde demais, que ninguém lutava contra o rio morto, apenas se juntava a ele. No dia seguinte, encontraram sua lanterna acesa à beira d'água, mas o corpo nunca apareceu. Ana voltou à igreja em ruínas e encontrou o crucifixo do padre Maurício preso entre os destroços do altar. O metal estava frio e coberto de limo, mas intacto. Na parede atrás do altar, uma mancha de umidade havia formado uma figura. De longe, parecia uma criança ajoelhada. De perto, era um rosto,
o rosto do menino do rio morto, com os olhos abertos e a boca curva num sorriso. Ela caiu de joelhos e chorou. Foi então que ouviu a voz. Vinha de dentro do sino, abafada, arrastada. A mesma voz que ouvia nos sonhos, chamando seu nome. Ana se levantou e saiu da igreja. Do lado de fora, o nevoeiro se movia como uma criatura viva, abrindo caminho até o rio. Ela seguiu, incapaz de resistir. Ao chegar à margem, a água parecia calma, quase convidativa. No reflexo, viu seu próprio rosto, e atrás dele, o de Lucas. Ele sorriu. Disse que o rio estava cheio, mas ainda cabia mais um. Ana deu um passo à frente. A água subiu lentamente, molhando-lhe os tornozelos, depois os joelhos. Um frio cortante atravessou seu corpo. O som do sino ecoou novamente, e o mundo pareceu se apagar. A última coisa que viu foram mãos pálidas se estendendo debaixo d'água, puxando-a com delicadeza. Semanas depois, os fiscais que vieram investigar o vilarejo não encontraram ninguém. As casas estavam cobertas por uma fina camada de água, e o rio havia se expandido. No meio das ruínas da escola, encontraram o caderno de Ana, aberto sobre uma carteira. As páginas estavam cobertas por desenhos de rostos, centenas deles, todos com os mesmos olhos brancos. Na última página, uma frase escrita em caligrafia firme. O rio se lembra de todos os nomes. Os homens fecharam o caderno e foram embora, sem dizer palavra. Hoje, ninguém mais vive em Pedra Clara. O mapa já nem marca o nome da vila. Mas às margens do rio morto, quando a chuva cai e o vento sopra das montanhas, ainda se ouve o sino distante, tocando sozinho. Os moradores das cidades próximas afirmam que, durante as cheias, aparece uma criança nas águas, pedindo ajuda. E que quem tenta salvá-la volta em silêncio, com os olhos perdidos e a voz apagada. Alguns dizem que ela não está mais sozinha. Que o rio tem muitos rostos agora. E que, quando a lua se reflete sobre as ondas, pode-se ver uma procissão de sombras caminhando dentro d'água, mulheres, homens, crianças, todas de mãos dadas, caminhando em direção ao fundo. O som das águas se mistura ao das vozes. Uma melodia antiga, triste, quase humana. E quem a ouve sente vontade de se aproximar, de entender, de mergulhar. Mas o rio não quer que o entendam. Quer apenas lembrar. Quer apenas levar. O rio morto segue correndo, silencioso e pesado, guardando sobre suas águas a memória dos que tentaram desafiar seu chamado. E, nas noites de lua cheia, quando o vento sopra do sul e o sino toca sozinho, uma figura infantil aparece na superfície, acenando com calma. Os que olham por tempo demais juram ouvir uma voz doce, infantil, pedindo ajuda. E no reflexo da água, juram ver o próprio rosto sorrindo de volta. Se você gostou dessa história, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.